Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos pegar o livro lá na página 35. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre lenda, que é o que nós estamos estudando. Depois eu vou falar um pouco ainda sobre parábola. E aí, então, eu vou repassar para vocês a proposta de produção de texto que vocês têm, tá bom? Então, lá na página 35, todo mundo, lá no finalzinho está escrito aí um pouco sobre as características desse gênero textual que é a lenda. A lenda é uma narrativa transmitida especialmente de forma oral, através dos tempos, né? Ou seja, é uma história que é mais contada. Tem lenda que eu pego o livro e leio, eu pego o texto e leio? Tem, claro. Mas é um tipo de história que ela é mais contada oralmente, que você ouve dos seus avós ou bisavós, às vezes dos pais, né? Histórias que contam. Geralmente as lendas são mais assim, oralmente. Uma das características da lenda, então, é ser recontada, né? Alguém ouve, conta para o outro, que conta para o outro, então ela vai sendo recontada. E assim, perpetuada na sociedade, ou seja, para não extinguir, para não acabar, é para ficar mesmo. Então, se o seu pai, seus pais contam, os seus avós ou bisavós, é porque um dia eles ouviram e a história ficou, eles entenderam, aprenderam e até hoje eles contam. Não é que eles têm nada escrito, né? Mas é uma história que eles ouviram e ficou. Então ficou na sociedade, é algo que perpetuou, não foi embora, não sumiu, não se esqueceu. Elas normalmente trazem características culturais de sua região, que é a nação, estado ou continente. Então depende da lenda, cada lenda é de um lugar diferente, tem uma origem diferente, né? Então, quando, por exemplo, vocês estudam sobre lendas lá do primeiro ao quinto ano, vocês vão ver que tem algumas lendas que fazem referência ao estado à região do norte, outras fazem referência à região centro-oeste, né? Então faz referência de acordo com o estado, cidade ou país de que está se falando, né? Diversos são os objetivos das lendas. Então, para que serve esse tipo de texto, né? Primeiro, dar explicações para acontecimentos sobrenaturais, ou seja, explicar aquilo que não é verdadeiro, né? Que não é real. Então, às vezes é uma das intenções da lenda fazer isso. Outra intenção ou objetivo é transmitir ensinamentos morais. Às vezes eu posso tirar uma lição daquele texto que eu li, que é uma lenda, eu posso aprender algo, igual essa daqui da lenda de Timor, né? Transmitir um ensinamento, pode ter transmitido também, mas tem algo que é mais importante. Olha, manter viva uma história que é fruto da imaginação humana. Então, na verdade, essa daqui da lenda do Timor, eu acho que fala um pouquinho de cada objetivo desse daqui. Traz explicação de um acontecimento que às vezes seria sobrenatural, mas que depois a gente vê aqui na foto que não, que é real, que a partir disso, né, foi feita a lenda. Então, até para informar para a gente desse lugar, né, que existe sim, e que às vezes ficava só na imaginação aquela lenda, aquele texto, mas que depois a gente viu que existe, né? Então, tem alguns objetivos para isso. Lá na página 37, a gente vai falar um pouquinho de parábola. Até já comentei muito desses dois gêneros textuais com vocês nas nossas atividades, mas é só para reforçar, para a gente introduzir a nossa proposta de redação. Então, lá na página 37, fala da parábola, que a parábola é uma narrativa alegórica, que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação e analogia. Ou seja, é uma narrativa, é um tipo de texto contado de forma figurada, que você lê e entende. Você que tem que trazer para a sua realidade, tá? Você que vai fazer essa comparação, digamos assim. Seu objetivo é passar o preceito moral ou ensinar uma verdade. Até por isso que na Bíblia tem muitas parábolas, a gente ouve falar sobre parábolas, escuta parábola na Bíblia, e é esse tipo de texto mesmo, é um texto que vem trazer um ensinamento moral, vem ensinar uma verdade, mas que vem em outra linguagem, e você que vai trazer ela para o seu cotidiano, para a sua vida real, você que vai fazer essa contextualização. Ela parte de uma situação concreta e fictícia para transportar o leitor ou o ouvinte para outras situações da vida. Então, a gente escuta, lê esse tipo de texto e tem uma mensagem sim, tem um ensinamento moral ali, né? Ele serve para alguma coisa. É um gênero textual cujos personagens principais são seres humanos. Então, é uma das características também da parábola, que os personagens são seres humanos. Agora, nós temos a proposta. Ainda na página 37, você é o autor. Presta atenção comigo. Você já leu neste capítulo lendas e parábolas. Se não me engano, 2 de cada, né?
Nessa produção de texto, você poderá optar por um desses gêneros textuais. Então, se você quiser escrever lenda ou se você quiser escrever parábola, você pode optar. Primeira proposta, número 1, eu só quero que vocês prestem bastante atenção para não fazer errado, senão vai ter que fazer de novo. Então, é melhor prestar atenção, fazer uma vez certo, tá? Então, primeira proposta, eu quero escrever a primeira. Escreva uma lenda seguindo as instruções abaixo. Então, se você vai escolher o gênero textual, lenda é a proposta 1. Presta atenção nela. Letra A. Faça uma pesquisa sobre lendas que buscam explicar fatos sobrenaturais ou transmitir uma lição de moral. Então, você vai buscar, vai pesquisar, vai ler lendas, tá? Que falam sobre fatos sobrenaturais, né? Fatos que não existem, que são falsos, que são fictícios, algo que não é verdade. Ou pode ser lenda também que transmite uma lição de moral, aquela que traz uma mensagem, um ensinamento. Pesquisou, leu várias lendas desse estilo? Pronto, primeiro passo. Segundo passo, escolha uma delas e reconte com suas palavras. Então, você leu uma que fala sobre fato sobrenatural, ou então você leu uma que traz um ensinamento moral, beleza, já está lido na sua cabeça. Você vai escolher uma delas, só uma, e vai recontar com suas palavras aquela lenda que você leu. Letra C. Para recontar uma história é necessário estar atento aos fatos mais importantes da narrativa. Você não vai contar toda a história do jeito que está lá. Você vai contar sim, com suas palavras e aquilo que é mais importante. Você não vai contar a história toda, só aquilo que você achar que é mais importante, tá? O resto você deixa de lado. Senão você vai escrever às vezes um caderno inteiro e não é isso que eu quero, tá? Um texto até 25 linhas está ótimo. Letra D. Você poderá também escolher uma das lendas trabalhadas neste capítulo para recontar. Mas eu não achei, eu pesquisei, tá difícil, não tô entendendo. Até no seu próprio livro tem, você pode escolher uma das duas que você leu, tá? Letra E. É a parte mais importante que eu quero que você preste bastante atenção se você for escolher essa opção. Letra E. Inclua algum fato novo. Tem que fazer isso. Escolhi a lenda, vou recontar a lenda com as minhas palavras. E é só isso e pronto? Não. Eu vou incluir um fato novo. Eu vou ter que colocar alguma coisa de novidade dentro dessa história que já existe. Só que eu que vou fazer essa parte. Pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no final. Eu que escolho. Então, inclua um fato novo na narrativa e mostre que você também possui grande imaginação. Então, é só isso. Escolheu a lenda, pesquisou, leu, fecha tudo, pega o seu caderno, coloca o título da lenda que já existe, que você escolheu, escreva com suas palavras aquela lenda, do jeito que você entendeu, não esquecendo de colocar um fato novo ali dentro, ok? Não, eu não quero a lenda, vou preferir escrever sobre parábola, então vamos para a segunda proposta. Número 2. Escreva uma parábola que tenha uma das frases abaixo como ensinamento principal. Então, como a parábola é um tipo de texto, é um gênero textual que sempre traz o ensinamento, aqui eu tenho 2 ensinamentos que já estão prontos. Só que você que vai escrever o texto para que tenha um desses 2 ensinamentos, certo? Então, por exemplo, o primeiro ensinamento tem que ser, em alguns momentos, progredir significa voltar atrás e começar de novo. Então, você vai fazer um texto, a sua parábola, que vai trazer um ensinamento e o ensinamento tem que ser esse. Se você não quiser esse, você pode optar pelo segundo, que é o da letra B. Uma resposta honesta é sinal de uma amizade verdadeira. Então, o texto que você vai escrever, se for parábola, tá? Quando eu terminar de ler, eu tenho que ter essa mensagem aqui como reflexão. Eu tenho que entender que o texto traz essa mensagem, certo? Então, terminei de ler meu texto, né, que você escreveu aí a parábola. Lembrando que os seres humanos é uma das características que tem que ter a parábola e tudo mais. É um texto que tem que trazer um ensinamento e tudo, né? Beleza, terminei de ler o texto. No final, eu tenho que ver que essa é a moral da história. Essa é a mensagem da história. Aí eu posso escolher a A ou eu posso escolher a B como mensagem para a minha história que eu escrevi, certo? Então, você tem 2 propostas. Você pode escolher a 1 ou a 2 da página 37. Lá no seu caderno de produção de texto, então você vai escrever, coloca a data, primeira coisa, página 37, tem que fazer isso, é para fazer. Colocar a página, colocar a data, primeira coisa, a página, e aí você é o autor, bonitinho, proposta 1, aí você escolheu a 1,
Aí você escreve A1 tudinho de caneta e faz o seu texto a lápis. Não, escolhi A2. Coloca o número 2, escreve a proposta 2 de caneta e faz o seu texto a lápis, tá? É isso que eu quero. E depois vocês vão ler esses textos pra mim, ok? Ainda na página 38, só para finalizar aqui, ó. A frase escolhida por você não deve aparecer na história. Você não precisa de colocar ela. Moral da história. Então, você vai lá e coloca ela porque ela vai ser a mensagem. Não. Mas qualquer pessoa que ler a sua redação, qualquer pessoa que lê o seu texto, deve ser levada a pensar nessa lição. Quando eu leio o seu texto, eu tenho que ver que esse daqui, a letra A ou a letra B, é o ensinamento. Se eu escolhi da A ou se eu escolhi da B, depende do texto que eu vou criar, certo? Então, esteja atento, a narrativa deve responder às perguntas. O que aconteceu, com quem, onde, quando, como. Se eu perguntar isso, eu tenho que achar essas respostas, por exemplo. Escreva seu texto com o narrador em terceira pessoa, né? Ele ou ela, sempre. E o texto terá um narrador que observa o que acontece ao longo da história. E tenho editando o texto aqui, se você achar melhor, eu gostaria que vocês lessem, na verdade, tá? Para ajudar vocês a produzirem o texto de vocês. Isso daqui é só para leitura mesmo, para ajudar você a se organizar na hora de fazer o seu texto, tá bom? Então, leiam esse editando o texto, pega seu caderno de produção e mãos à obra, tá? Então, até a nossa próxima. Fiquem com Deus. Por hoje é só. Tchau, gente!